Professora do UFPB desde 1980, Maria das Graças Negreiros de Medeiros foi a primeira diretora de desenvolvimento do ensino do campus Picuí. Designada na fase de implantação do campus, exerceu o cargo entre os anos de 2009 a 2014. Durante esse período, vivenciou os desafios pedagógicos e infraestruturais relacionados ao estabelecimento de uma instituição de educação profissional e tecnológica. A entrevista aconteceu no dia 6 de setembro de 2022, na coordenação do Departamento de Química do campus Jaguaribe, em João Pessoa. Eu terminei o curso de licenciatura em Química e Química Industrial no mesmo período, né, no mesmo semestre, aqui na Federal da Paraíba, e naquela época não tinha professor, era raro, né, professor de Química, e eu fui chamada lá no curso que eu estava fazendo na pós-graduação para dar aula aqui, né. Hoje a diferença de hoje, né. Então, a partir desse chamado, o coordenador do curso foi lá na sala e avisou que estava precisando, o pessoal tinha entrado em contato. Eu sei que no final eu vim para substituir uma professora gestante, né? Depois substituí a outra e no final eu fiquei aqui no IF, né? Então, assim, eu já tenho bastante tempo aqui no IF. No curso de Química eu sou a decana e naquela época, como eu falei a você aqui em off, né? Nós, quando entrávamos aqui no IF, na escola técnica, para completar a carga horária, nós completávamos no setor pedagógico, porque naquela época não existia no quadro, né, pedagogo. E todos os professores passavam por lá. E nós tivemos, né, a sorte, eu tive, né, de ter uma preparação através do MEC, do Senafor, por pessoas assim, como Selma Garrido, Pimenta, Fusari, pessoas assim que na época e ainda hoje, né, estão aí lutando pela educação, né? Então, tudo que eu aprendi realmente foi aqui na escola. E eu digo muito que eu vivo mais tempo aqui do que na minha casa. Então, ela é uma grande a extensão da minha casa. O IFPB, hoje é IFPB, né? Passei pelas transformações, o IF para Cefet e Cefet para Instituto, né? Então, quando eu entrei aqui, com pouco tempo, eu fui convidada para ser coordenadora da supervisão pedagógica. Eu não queria, mas naquela época a gente era obrigado, não tinha como não querer, né? Porque a gente não tinha estabilidade, e se dissesse que não, podia até perder o emprego, né? Então, da supervisão pedagógica, eu passei pela orientação, olha que loucura, né? Uma professora de Química, trabalhar na orientação pedagógica, que era antigamente orientação pedagógica. Fui chefe de gabinete do departamento de pedagogia, que era o setor que cuidava da parte pedagógica da escola. E foi um grande aprendizado para mim. Então, lá eu trabalhei nesses 3 setores com todos os cursos, todos os coordenadores, todos os professores, então conhecia todo mundo. E depois fui trabalhar com os alunos, né, na orientação pedagógica. Também foi um grande aprendizagem, porque eu vi o aluno com outro olhar, digamos assim, né? Não o olhar só de professor, mas o olhar de quem está num setor que é para dar apoio ao aluno, né? Então, assim, acho que eu fiquei mais humana para ver o aluno. E foi quando nós fomos transformados em Cefet. Na época, veio de cima para baixo para criar os cursos de licenciatura. A princípio, eu fui contra de Química, né? Mas fiz parte da comissão de fundação, porque era minha obrigação, né? E depois eu vi que realmente fui convencida que nós tínhamos muito a oferecer como formadores de professores, né? Depois eu fui para a coordenação fui ser diretora do ensino médio, que na época que nós tínhamos o ensino médio integrado, né? Então, o professor Rômulo, que foi o diretor do Cefet, ele me convidou para ser
gerente do ensino médio, porque quando eu tive as minhas filhas, eu fiz a opção de não assumir cargo, né? Eu só dava aula porque na minha concepção, eu não me arrependo, né? Eu tinha que dar atenção e criar minhas filhas. Como as minhas filhas já estavam grandes, eu assumi para ajudar na gestão do professor Rômulo. E depois o professor Rômulo concorreu com o professor João Batista. Lógico, se eu trabalhava com o professor Rômulo, eu acreditava na proposta de trabalho dele, né? Então eu apoiei o professor Rômulo. E quando ele perdeu, lógico que eu entreguei o cargo, né? Mas nem isso impediu, né, que o professor João me convidasse depois para o campus Picuí, né, para a direção de ensino. Eu sei que a minha história, né, dentro da escola, da instituição, contribuiu muito para isso, porque eu trabalhei com ele muito quando ele era coordenador do curso de eletrotécnica, quando ele foi diretor de ensino, né? Então ele conhecia meu trabalho. E eu fui para Picuí com muito prazer, né? Minha terra. E a gente que é de Picuí, a gente tem, pelo menos os meus contemporâneos, a gente tem aquela figura de professor Felipe Thiago Gomes, que é um grande lutador da educação, e todos nós tínhamos que sair, né, para poder estudar. Então, eu sei como é importante, né, uma escola de qualidade como a nossa, uma instituição de qualidade como a nossa, numa região tão sofrida, né, como Picuí, todo aquele seridó, sertão paraibano, e que precisa realmente de se transformar, e só pode se transformar através da educação. Eu acredito muito nisso. Eu sei que foi em 2009, não me lembro, foi abril, acho que foi entre abril e março. A professora Verônica liga para mim, que o professor João quer falar comigo. É claro que eu imaginei, né, que seria alguma coisa, né, porque João e Verônica... Então, eu a princípio eu não queria ir por conta da família, né, apesar das meninas já... Mas aí o marido disse, eu tive apoio do marido total, né? Porque os pais já idosos, a oportunidade de você ficar a semana em Picuí e acompanhar seus pais, porque lá não tem filha mulher. E também saber que para mim ia ser muito prazeroso, né? Com certeza. E eu aceitei. Então, quando eu aceitei, a primeira ação, né, assim, que realmente eu participei, eu fui a Campina Grande, professora Verônica, para me reunir com o pessoal do INSA, que eles estavam, era uma comissão, que foi fruto da audiência pública, né, que estava elaborando o projeto pedagógico do curso de agroecologia. A professora Tânia, que era professora daqui, que ela estava fazendo doutorado em recursos naturais, ela participava da comissão, e na época acho que ela ainda estava terminando o doutorado, ela participou, então a partir dali realmente foi a primeira ação que eu, digamos assim, eu assumi a direção de ensino. Não tinha ainda gratificação nenhuma, era amigos da escola, né? Mas eu sou da geração aqui do IF que a gente vestia a camisa e trabalhava mesmo, era por amor pela instituição, né? Independente de ter gratificação ou não. Então a gente passou, eu fui para Picuí, comecei a ir para Picuí de 15 em 15 dias, uma vez por mês, com a professora Verônica. A gente começou todo o processo de preparação da seleção, né, de alunos das primeiras turmas, que a princípio foi a de agroecologia e as de técnico subsequente. A gente, como eu já tinha essa experiência toda, né, também para mim não foi difícil, porque eu já tinha trabalhado em tudo isso, né? Então para mim nada era novidade. Então facilitou bastante. Então a gente, quando eu fui, a professora Verônica já estava bem adiantado, né, com o prefeito atual, já tinha escolhido o local onde ia ser o IF, ele já tinha realmente onde ia ser funcionar, que eu conhecia, né, por ser de lá eu sabia onde que era, só que não conhecia o colégio, né?
e uma reunião com os servidores que ele disponibilizou para trabalhar com a gente. A maioria me conhecia, né? Então, isso foi bem... Reencontrei com algumas pessoas, fazia tempo que não via. E a partir daí eu fiquei lá e cá, né? Não deixei de dar aula aqui, eu só deixei de dar aula mesmo em 2010. 2010, né? 2010, quando eu fui de vez para lá. Aí, assim, eu fiquei à disposição integral para Picuí. Foi quando eu parei de dar aula aqui. E, a princípio, eu ainda dei aula lá em Picuí, porque não tínhamos professor de química, né? Então, eu dava aula no curso de agroecologia. As primeiras turmas, eu fui professora das primeiras turmas, a turma pioneira, e eu acho que a primeira, a segunda até a terceira. Foi quando houve o concurso e o professor Suelânio, né, assumiu, e eu deixei de dar aula porque a demanda realmente era complicada, porque eu faltava muita aula para vir para as reuniões aqui em João Pessoa, né? Então, mas houve uma época, já no final, na minha saída, que eu voltei a dar aula, só que dessa vez no ensino médio, porque precisava e a gente não ia deixar os alunos sem professor, né? Então, ainda dei aula as turmas de mineração, se eu não me engano. Eu acho que foi a mineração, dei aula no ensino médio. A gente que é professor, né, não gosta de dar aula. Então, mesmo eu já fora de sala de aula de ensino médio há muito tempo, porque depois do curso, eu fiquei só no curso de Química, né? Mas a gente não... Até aprende, porque a gente está formando professores e para dar aula no ensino médio é bem melhor. Então, a partir daí, aí depois veio Agnaldo, né? Agnaldo foi convidado depois de mim, porque a parte pedagógica realmente necessitava toda a organização curricular dos cursos, né? E depois veio Lígia, né, como chefe de gabinete de professora Verônica, e o restante era tudo da prefeitura, né? Acompanhei o concurso de substituto, as entrevistas, né? Então, eu acompanhei tudo do início do campus, né? Menos a parte administrativa de implantação, de local, que já foi um posterior, eu fui apenas professora Verônica, né, com o prefeito. Os desafios primeiro, a distância, né? Assim, a gente está acostumada a trabalhar aqui no campus João Pessoa, com a estrutura que o campus tem, e trabalhar, apesar de todo o apoio da prefeitura, num local que era, para a cidade, era um local bom, mas a gente teve que improvisar tudo, né? Assim, sair catando o que tinha aqui dentro do campus, que ninguém queria, a gente levava para Picuí. A gente transformou lixo em luxo lá, né? A professora Verônica tem essa característica, assim, ela era... Tanto que quando a gente chegava aqui no campus, o pessoal dizia: fecha as portas que o povo de Picuí está chegando. Porque a gente não podia ver nada sem ninguém, ou como parecendo que não tinha uso, que a gente queria levar para lá, porque a gente precisava de tudo, né? Não tinha nada. E professores, que era difícil, a questão de horário, porque, assim, como eu trabalhei nos dois lados, tanto do lado do aluno como do lado do professor, eu sempre tive aquela visão que professor substituto não é para ser sacrificado, porque eu passei isso como professora substituta, né, no início. Então, professor substituto, você dá todas as turmas para ele, qualquer horário, e eu acho que não é assim, né? Assim, então, eu tive muita dificuldade para adequar o horário de professores, de modo que não prejudicasse a vida deles e eles, por isso, deixassem de ir para Picuí, porque para fazer um outro concurso era mais difícil, né? Assim, e os meninos iam ficar sem aula. Trabalhar, a princípio, sem um laboratório, né? sem ter aula práticas. Então, essa foi a maior dificuldade de operacionalização mesmo do ensino, porque o pessoal lá, né, os alunos, os pais dos alunos, eles tinham muitas expectativas, né, com relação ao IF.
E mais, né, que eu sendo da terra, aí assim, minha responsabilidade era maior, porque a cobrança também era maior para mim, né? Então, e a gente, como tem um amor muito grande pela instituição, a gente, às vezes, é até ufanista, né? Então, dizia a verdade, não era nada mentira, mas também, assim, uma coisa que eu achei que não era certo e que eu sempre combati, que eles eram muito agradecidos, e não era favor que a gente estava fazendo, né? E nem o governo estava fazendo favor. Claro, a gente reconhece o lado positivíssimo, né, da interiorização do ensino técnico das universidades, mas não é favor, porque não é dinheiro de governo. O governo não gera renda, ele administra os impostos para, né, o governo não tem dinheiro. Mas assim, era uma coisa que me incomodou muito, para mim foi um desafio, era trabalhar essa questão que não era favor, que a gente não estava ali para fazer favor, que professor nenhum estava fazendo favor, que nós estávamos cumprindo uma obrigação, que se não tivesse o campus Picuí, nenhum de nós estávamos ali. Né? Então foi um grande desafio, tanto para os alunos como para os professores, porque às vezes a gente não é entendido, né? Acha que a gente está cobrando muito, mas como eu sou de uma linha que acho que a escola só existe por conta dos alunos, então para mim primeiro eram os alunos, sempre foi meu grande desafio foi esse, né? Que os professores entendessem essa minha posição, que ali nós estávamos para oferecer realmente um ensino de qualidade e dentro daquelas todas as dificuldades que os alunos que vinham de cidades de interior, a dificuldade que a gente tinha com os prefeitos, com exceção do prefeito de Picuí, os outros prometeram tudo e na hora que começou a funcionar não tinha nada. Fazer com que o aluno continuasse sem ter como vir, sem ter dinheiro para comer. Não é? Então, foram muitos desafios. Eu acho que todos os gestores dessa etapa 2 da implantação passaram por isso. Né? A vantagem que a gente teve com relação aos demais foi o apoio que a gente teve do prefeito, porque ele dava carro a gente, né? Assim, quando precisava, sempre dentro do possível ele atendia. Mas foram muitos desafios, né? Muitos desafios. Mas foi um desafio assim muito prazeroso, porque levar a educação de qualidade para uma região, que é a nossa região, que a gente sofreu para sair de casa para estudar, e ver aqueles meninos, né, tudo estudando, que a gente não teve aquela oportunidade, assim, não tem dinheiro que pague. Né? Então, para mim, os desafios todos eram compensados. Algumas coisas que eu me lembro, né? A primeira, assim, foi a minha emoção, né, na primeira aula, porque a gente fez uma reunião fez uma abertura magna, né? E assim, a professora Verônica não gosta muito de falar, não, né? Ela me botava para falar, ou eu ou a Aguinaldo. E eu falei, né, assim, eu me emocionei bastante, foi uma coisa que me marcou muito. Outra foi a disponibilidade de alguns professores daqui de Campina, né, assim, que foram para lá só pela diária, né, como a professora Miri Roberta, pelo amor que tem, né, à instituição. Ela foi minha aluna, foi aluna da professora Verônica, professor Roberto daqui, que foi da aula de topografia, professor Nilton, que foi da aula, porque não tinha professor. Então, a gente, através da amizade, né, assim, pessoal, com alguns professores, a gente começou a solicitar e pedir ajuda. Né? Então, o pessoal ia só pela amizade e pela diária, que a gente sabe que não é muita, né, para professor. E, assim, o professor Nicásio, ele foi muito solidário com o Picuí, entendeu? Deu uma força muito grande, ele conseguiu professores também para dar aula lá. Campina também como professor, hoje é professor efetivo, ele é professor substituto, o professor Túlio, né? Que é professor de mineração. Ele foi um dos que foi dar aula só pela pequena diária que o professor recebe, né? E eu tive muito problema com essa não foi de adequar o horário, de modo que
não atrapalhasse o horário do campus daqui, nem do campus Campina, né? Porque até Souza, professor Chiquinho na época, que era o diretor de Souza, também nós trouxemos professor de lá, porque não tinha professor, né? Então, essas dificuldades foram dificuldades que, com a colaboração, com a unidade de todos os diretores, a gente conseguiu superar muito bem, até chegar a um concurso, né, de efetivo, e graças a Deus está lá, né? Está lá, e eu espero que quem esteja no destino de Picuí, que futuramente, né, expanda os cursos com outros cursos assim que dê mais tenha mais capacidade desses jovens, né, serem inseridos no mercado de trabalho. A primeira sensação assim foi de dever cumprido, né? Assim que a gente chegou ali, alegria, né, de ver aquela estrutura, né, de escola, de instituição ali encravada naquela região, que sabia que ia transformar a vida de muita gente, né, ali, e transformou, né? Se a gente for, eu acho que alguns alunos já devem ter falado, né, para você, o que a gente tem aí de aluno que, se não fosse aquela instituição, não teria a vida que tem hoje, né? Então, assim, ali foi um momento muito emocionante. A gente vê aquela e a felicidade do povo. Não era nem da gente, era do povo da região, não era o povo só de Picuí, da alegria de sair de casa. Parecia que era até um comício, né? Assim, que eles se arrumam para ir à festa de padroeiro, tudo arrumado para ir para lá, porque foi convidado pela rádio, a população. Então, assim, foi muito bonito, foi uma festa muito bonita. E que nós, assim, eu espero que continue. No início, nós éramos realmente uma irmandade, então era um por todos e todos por um, né? Quando começou, porque a gente, até lavar o chão, a gente lavava, né? Eu me lembro, só voltando um dia lá no campus, quando era ainda lá em cima, né, na sede provisória, começou, das poucas vezes que chove em Picuí, foi o último ano que realmente choveu regular, que quando a gente viu, estava a água entrando, porque lá o pátio ele tem um desnível, então a água não desce. Aí entrando dentro das salas da gente, né, da biblioteca, que tudo foi improvisado, sala de professores, a minha sala de Verônica, a de Aguinaldo, e a gente tudo com vassoura na mão, né, para tirar a água. Todo mundo, não era só a gente, né? Então, assim, é o que a gente vê que ali realmente foi um sonho de todos, não foi o sonho de um só. Minha relação era uma relação boa, né? Assim, com os professores, alguns no final foi um pouco mais complicado, porque mas para mim nada disso foi surpresa, né? Porque a gente, quando está na gestão, a gente não agrada a todos, né? E como eu tenho essa linha de que a gente estava ali para o aluno, e como eu sabia da dificuldade do nosso aluno, que é muito diferente da realidade daqui, então a gente tem que ter um olhar diferenciado, né? Um aluno que sai de uma cidade como Carnaúba dos Dantas, até da zona rural, muitas vezes sem café da manhã, e chega de 7 horas para assistir aula, né? Então, uma cidade como Picuí, que não tem trânsito, não tem nada, não justifica um exemplo assim, né? Falando de um professor chegar de 7h20 em sala de aula, né? Ou um professor vir embora e os alunos não dá nem satisfação nem ao coordenador do curso, nem ao de turno, nem a ninguém, e deixar os alunos lá esperando, né? Então, são coisas assim, claro que eram coisas pontuais, né? Não era... Então, assim, tinha uma certa dificuldade com relação a essa gestão. Talvez eu não tenha tido habilidade, eu não sei, né, de trabalhar isso aí, que todos têm virtudes e defeitos, mas eu não sou política, não sou de sindicato, então, assim, eu faço o meu, e pensando no coletivo, né, porque eu aprendi isso aqui, foi o IF que me ensinou, né. Então, eu tive essa dificuldade de
em alguns momentos, né? Mas, no geral, assim, é muito boa. Até hoje eu tenho grandes amizades e muitas vezes aqui na reitoria, quando eu quero uma coisa, eu vou atrás do povo que trabalhou comigo em Picuí, que é mais fácil de encontrar do que, por exemplo, professora Meire, né? Professor Nicásio, Aguinaldo, que era muito difícil. Aí eu sempre me dava muito bem com os administrativos. Claro, tenho meus defeitos, como todos nós temos virtudes e defeitos, e às vezes a gente nem reconhece, né? Mas temos. Mas para mim, no geral, eu acho que era uma relação boa e eu não tenho, assim, claro que desagradei alguns mais do que a outros, né? Mas para mim, eu acho que era uma relação boa, profissional e pessoal. Até porque Picuí, quando chegava, assim, a gente abraçava, a gente procurava todos os quatro, porque quando eu falo os quatro, eu, Verônica, Aguinaldo e Lígia. Então, nós abraçávamos tanto o administrativo como o professor, de indicar local para morar, sabe, casa, essas coisas, né, onde comia. Então, tudo a gente buscava facilitar para a pessoa não ficar perdida e ter uma acolhida, né? Realmente, assim, nós quatro éramos bastante acolhedores. Isso aqui eu digo sem medo de errar. Muitas vezes não era, né? Não era, é engraçado, alguns, depois que eles saem, né, eles vão chamavam alguns, na época, quando tinham raiva de mim, faziam, isso não é graça não, isso é desgraça. Mas eu levava na brincadeira, porque eu já sei, né, que eu já tinha trabalhado em gestão, eu sei como é que é, eu nem, assim, porque queria que tirasse o professor, queria, e não é bem assim, né, a gente tem que ouvir os dois lados, tem que ter jogo de cintura, e quando queria as coisas era para já, mas, assim, até hoje eu também me dou muito bem com os meninos, mesmo os meninos do ensino médio, era mais os meninos do ensino médio, que eram danados demais. Mas, assim, eu me dava muito bem com eles, lógico. Como tinha alguns, né, que gostavam mais de professora Verônica do que de mim, ou de Aguinaldo, mas isso é coisa de adolescente mesmo. Era excelente. Primeiro, porque o coordenador do curso de agroecologia, ele assumia as duas coisas, mas só recebia uma, né? Engraçado. Quando o pessoal não sabe o que é serviço público, acha que recebia, alguns achavam que ele recebia duas gratificações. Foi o professor Jandeilson, assim, que deu, assim, uma ajuda, assim, a pessoa que eu agradeço, assim, o apoio, ele sempre deu apoio a gente, um menino jovem, né, que nunca tinha trabalhado, mas deu um apoio muito grande a gente. E ele era meu substituto também, era 3 funções, né? Era meu substituto. E depois o professor Carlinhos, que apesar dele ser de Picuí, eu não conhecia, né? Porque ele é bem mais jovem do que eu, mas um menino muito responsável, muito centrado, e que depois dividiu, veio o professor Tiago também, gente, todos assim, eu não tenho o que dizer de nenhum, assim, só de positivo, negativo, nada, só de positivo, que sempre procuraram colaborar para o crescimento do campus, né? Independente de qualquer coisa, de credo, de política, de cor, eles sempre estavam lá juntos quando a gente precisava. Aguinaldo, assim, eu já tinha trabalhado com ele aqui no mesmo setor, não é assim, não na mesma, na diretoria de pedagogia, no setor pedagógico, né? Porque o setor de estágio era ligado ao DPAD, que era o Departamento Pedagógico. Então, Aguinaldo, quando entrou aqui no IF, ele trabalhava no setor de estágios. E desde esse tempo que eu tinha amizade com o Aguinaldo, e depois ele foi presidente da associação, da nossa associação. Aguinaldo é aquela pessoa bonachona, né? Assim, que não quer desagradar ninguém, assim, a pessoa do coração grande, né? Então, a minha relação com o Aguinaldo é a melhor possível. Realmente, assim, era uma amizade que era daqui. Então, assim, a gente nunca teve nenhuma
querela, assim, nenhum aborrecimento um com o outro, nada. Assim, para mim, a nossa relação foi maravilhosa. Professora Verônica, todo mundo sabe que nós temos laços familiares, né? Então, às vezes, esses laços familiares fazia a gente, às vezes, né? Assim, mas eu sempre separei. Tenho consciência que quando ela indicou meu nome, não foi porque eu era família, foi por conta da minha história aqui no IF, isso eu tenho plena consciência. Nenhum momento E sei que João, professor João, né, ele também aceitou o nome, até porque eu nem votei em professor João, né? Não é segredo, ele sabia que eu não tinha votado nele. Ele aceitou por conta da minha história, que ele conhecia, né, da minha história aqui dentro da instituição. E por esse laço familiar que eu tenho com a professora Verônica, ela confiava em mim plenamente. E eu só fazia o que ela dizia, porque ela que era diretora-geral, eu não ia bater de frente com ela, porque eu não era diretora-geral, né? Agora, na hora que era para defender o meu ponto de vista, realmente eu defendia, né? Mas, assim, uma relação maravilhosa, até porque a gente é mais do que primo, nós somos irmãs, assim, porque eu morei mais tempo com ela, que eu estava na casa dela, morava na casa dela, né? Então, o pai dela era irmão mais velho de minha mãe. E a infância toda, eles iam para Picuí, lá para cá, ficava tudo lá em casa. Mas a gente nunca teve muitos embates, não, né? Mas embates sempre em prol, os que a gente teve foi sempre em prol do crescimento do campus Picuí, né? Não foi nada pessoal, era sempre profissional. Os desafios, primeiro, é que os alunos entendessem, né? Assim, vou começar pelos alunos, que o curso não era só técnico e não era só médio, né? Então a gente teve essa dificuldade até com os pais, né? E para os professores, que eram todos novatos, né? Assim, alguns também tinham essa dificuldade, porque a gente, quando começa, apesar de que eu tinha alguns professores já antigos, né? Na lida aí como docente, na rede ou particular ou rede de ensino estadual, mas você sabe, né, nós sabemos que a dinâmica, não é, pedagógica, o fazer pedagógico do IEF é diferente das demais, né? Nós temos uma diferenciação justamente por termos os cursos técnicos, né, aliado ao médio. Então a gente tinha primeiro o currículo, né, que para adequar o currículo à realidade dos alunos com essas imposições do Ministério que vem de cima para baixo, para a gente adequar que a realidade de Picuí não é a mesma de João Pessoa, nem a mesma de Campina. Então, a gente tinha certas dificuldades, né? E eu sou sincera a dizer, a gente teve mais eu tive mais, assim, apesar de ter sido pouquíssimas, mais dificuldade com os professores do que com os alunos. E com os técnicos eu nunca tive dificuldade, não, assim, sempre muito prestimosos. Tivemos a sorte, né, de ter uma pedagoga, nossa primeira pedagoga, ser da terra, né, uma pessoa assim que tinha a mesma visão da gente, de sempre oferecer o melhor para o aluno, que é como o doutor Felipe dizia, quem é da terra tem um olhar diferente. Ele tem não sei se você viu essa frase dele lá, mas é verdade, a gente tem que, a de Picuí, a gente tem além do bairrismo, que meu marido diz que a gente é bairrista, a gente tem esse olhar diferente. Então, ela teve essa sorte de Madele, né? Madele foi a primeira emprego dela, mas ela é uma menina muito competente. Ela se apropriou logo do fazer pedagógico da rede. E as pessoas que foram chegando para agregar, foram pessoas capacitadas e que buscavam aprender esse espírito essa maneira de fazer pedagógico do IEF. Então, assim, foi muito, foi uma experiência muito boa. Eu digo muito que eu tive mais pontos, eu tenho mais pontos positivos do que negativos, com certeza. Os desafios são aqueles desafios do início, né? Que as pessoas, para a gente nem ensinar, é mostrar, né?
mas as pessoas iam absorvendo logo, rapidinho as coisas, e como a professora Verônica, ela é muito dinâmica, ela conseguiu muito levar os nossos servidores para fazer cursos fora, então assim, isso ajudou muito, né? Essa troca de experiência foi muito benéfica para Picuí. Aguinaldo também, né? Junto com Verônica, eles sempre, Verônica descobria e Aguinaldo operacionalizava, né? Então assim, a gente tinha muita sintonia, né? Então e teve ajuda também muito aqui da pró-reitoria, das pró-reitoras, do reitor, dos diretores de campus, como eu disse, o professor Nicasso, uma pessoa que ajudou bastante a gente. Eu sempre estou me colocando para o campus Picuí, porque é diferente daqui, né? Eu já trabalhei quando começou o técnico subsequente, eu era do setor pedagógico daqui, ainda tempo de professor expedito faz tempo, né? E realmente é totalmente diferente daqui. Mas, assim, o desafio é adequar, eu acho, adequar os currículos, primeiro adequar os currículos, né? Porque primeiro com relação à carga horária, né? Que para o técnico integrado ao médio é um e para o técnico subsequente é outro. Mas, mesmo sendo diferente, as necessidades são as mesmas, em termos de laboratório, de visita de campo, de estágio, que é uma coisa assim que para mim é o grande calo. Aqui não é também, porque é maior, né? Tem mais alunos, mas era o grande calo para a gente, acho que o grande entrave para a direção do ensino, porque tudo ligado, a gente não conseguia estágio para esses alunos, em na maioria dos cursos, né? Principalmente mineração, porque é um curso que é bem próprio para a região, né? Mas a gente não tem estágio porque na nossa região a mineração é a mineração artesanal, né? Então é a grande dificuldade, a gente tem poucos alunos que realmente estão trabalhando na área, né? E foi um curso que foi escolhido na audiência pública. Eu não participei da audiência pública, mas eu li toda a documentação, né, dessa audiência. E a agroecologia, que é um curso assim do futuro, mas é um futuro que está demorando muito, principalmente no país, né, que a gente está. Eu nem vou falar porque não precisa dizer, né? Mas assim, os nossos alunos de agroecologia não têm campo de trabalho. Então, é uma coisa que desmotiva, porque o importante assim, é como aqui, por exemplo, o aluno que termina edificações, ele vai para a engenharia civil. O aluno que termina eletrotécnica, ele é um pretenso candidato à engenharia elétrica, né? O que termina mecânica é o pretenso à engenharia mecânica, né? Então, dá continuidade, é mais fácil, né? Para a gente ter essa exigência, cumprir essa exigência do MEC, porque a gente sabe que a verba, né, orçamentária vem em função do número de alunos. Então, assim, é o grande desafio. É tanto que antes de sair de Picuí, a gente já vinha uma discussão, não sei como é que está lá, para a oferta de cursos que absorvesse os nossos alunos do curso técnico e do pós-médio também, né? Numa linha que aqui oferece, que na época eu tinha discutido lá com os meninos, na linha, por exemplo, hoje nós temos aqui uma coisa que tinha em Picuí antigamente, no colégio que era da SENEC, técnico em contabilidade. Aqui tem técnico em contabilidade e administração, que é uma coisa que Picuí pode, né, pensar. A gente já vinha discutindo isso, a gente discutiu a questão de engenharia civil, entrou em contato com o professor Gastão, que era o diretor de ensino de Cajazeiras, que é onde foi o primeiro curso de engenharia civil do IFPB, foi lá. A gente deixou as coisas encaminhadas, mas a gente tem assim, um grande desafio que eu vejo em Picuí, o maior, para quem está em Picuí, não deixar
o campus, aquela estrutura maravilhosa, não ter clientela, porque o grande desafio é esse. Outra coisa, outro desafio para o ensino técnico integrado ao médio, o grande desafio que eu vejo no interior é a questão dos 4 anos, porque os pais, eles querem resultados imediatos, ou seja, que o filho vá logo para a universidade, né? É um trabalho que é feito, eu acho que ainda é feito pelo setor pedagógico, né? De mostrar aos pais a importância, né? Dele ter o curso, porque ele sai com 2 diplomas de técnico e se não passar na faculdade, ele vai, né? Trabalhar como técnico de nível médio. Então, assim, o grande desafio é esse. Agora, eu creio que para Picuí tem que pensar em um outro curso superior, fora a agroecologia. Não é para deixar a agroecologia, porque a gente precisa, né, do curso de agroecologia. Não sei se daria uma outra roupagem para ter mais campo de trabalho, não sei. Aí é uma coisa que o pessoal aqui tem que discutir, quem for da área, né? Não. Olha, eu não faço uma avaliação isolada. Eu faço uma avaliação da gestão como um todo, porque nós trabalhávamos assim, nós éramos um todo, certo? Então, assim, não foi só a direção de ensino, não só foi a direção de administração e só a direção geral. Nós éramos um todo. Inclusive, eu coloco nesse meu aí Lígia, porque ela era assim, ela era o apoio principalmente da professora Verônica, mas também meu, né? Então, assim, eu acho que foi o todo muito positivo. Assim, foi conseguido muita coisa para o campus. Inclusive, na época, assim, era dos campos, daquela implantação, era o campus que mais realmente se sobressaiu, que tinha mais evidência, porque tinha a professora Verônica e Agnaldo, porque Agnaldo tinha toda uma estrutura, que ele trabalhou muito tempo em Brasília, lá no MEC, no setor do MEC, não é? Então, a gente conseguiu muita coisa através dele, porque ele tinha os contatos. A gente descobria, né? Eu ia atrás das coisas, por exemplo, livros. Quando aquela biblioteca, no início, foi Agnaldo que conseguiu os primeiros livros da biblioteca. A gente descobriu que tinha, né, que poderia conseguir a doação, tudo isso facilitou, né, essas coisas. Fim de ano, Agnaldo vinha para aqui, passava o mês de dezembro aqui para gastar o dinheiro para não devolver, porque ele tinha toda essa experiência, né? Então, aí ele, por exemplo, aquele ônibus foi comprado porque Agnaldo estava aqui, né? Assim, ela liberava Agnaldo e ele vinha para aqui. Agora, assim, a gente não era egoísta, não comprava só para Picuí, né? Comprava para Picuí, tudo que comprava para Picuí, se desse, comprava para todos os Campos Novos, né? Assim, era uma grande virtude, né, do grupo. A gente emprestava as coisas, se dividia, depois devolvia. Então, assim, era uma grande unidade, não só entre os 3 gestores, mas também entre a direção geral do campus com os outros campos, né? Então, a gente tinha essa estrutura. Então, eu acho que foi positivíssimo, foi uma gestão de sucesso e que a gente, sem ufanismo e sem querer, mas a gente marcou a história do Campus Picuí, realmente, assim, tudo que foi feito para o melhor que tínhamos foi, a gente despendeu todos os nossos esforços para oferecer o melhor e levar o melhor, inclusive em termos de ensino, lógico, né? Ensino de qualidade, não só da boca para fora, né? Mas de qualidade mesmo, né? Laboratórios, então a gente tentou. O que a gente não conseguiu é porque não teve como, né? Mas o que deu realmente, tendo dinheiro, tinha se comprado muito mais, né? Então, assim, eu acho que foi positivo. Negativo teve, mas eu acho que muito pouco, e o positivo eu acho que sobrepõe, porque a gente, tudo na vida, a gente tem que ver os 2 lados, né? O negativo e o positivo. E o que é que foi melhor? Foi o positivo. Então, o que foi negativo foi compensado, né? Mas eu não falo
a direção de ensino, eu avalio tudo, né? Então, assim, com a ajuda de todos, né? Assim, os funcionários da prefeitura que estavam com a gente, maravilhoso, assim, a disponibilidade, parecia que eram funcionários do IF, entendeu? O pessoal que foi trabalhar lá, todo mundo, assim, todo mundo era irmandade, se davam as mãos, os administrativos, maravilhosos, maravilhosos. Os professores também, professores competentes, professores, todo mundo que assumiu coordenação, assim, se empenhava, deu o melhor, né? Eu me lembro que a primeira feira de ciências que a gente fez sem ter dinheiro, e a gente saiu, né? Meu Deus, saiu no comércio, como meu pai era comerciante, né? A gente saiu no comércio, eu e os alunos, eu na frente, eu me disse, professora, será que vai pedindo ajuda aos comerciantes para a gente comprar as coisas para fazer a feira de ciências, né? Aí depois não, que eu fiz, eu submeti aquele, que até hoje continua, né, o edital. Então, essas coisas que a gente buscava, né? A gente ia atrás e o primeiro edital da Feira de Ciências, eu agradeço muito, claro, eu construí, mas quem deu todos os toques e que eu tenho certeza que foi aprovado foi a professora Nelma, que era pró-reitora de ensino, de pesquisa, pró-reitora de pesquisa. Como Nelma era daqui, a gente aí eu pedi a Nelma, eu vim para cá e ela, numa reunião, ela corrigiu o projeto todo antes de mandar. Né? Então, assim, tinha essas coisas e foi aprovado. Né? Então, assim, e já quem avisou desse edital foi um professor daqui, de Química, que hoje ele está aposentado. Mandou um e-mail para mim, Graça, tá, saiu o edital, você que você não sabe, mas como campo. Então, a gente teve muita gente que ajudou, entendeu? Não foi só quem estava na gestão, não. A gente teve a ajuda de muita gente que gostava e que queria, e sabia que a gente gostava de trabalhar, né? Então, é um tudo. Eu faço uma avaliação de positiva e muito positiva. Assim, eu acho que com certeza que se fossem outros gestores também teriam dado conta, né? Mas eu acho que a gente fez o melhor. O melhor que nós tínhamos como pessoas e como profissionais, nós demos realmente para o Campo Picuí, todos nós. O primeiro desafio é a situação financeira do país, né? E políticas públicas, porque se a educação não é priorizada, então não tem o que a gente fazer, né? Assim, fica muito difícil, porque o ensino tecnológico ele tem que acompanhar, né, a evolução da tecnologia em termos global, que hoje a gente não é isolado, hoje a gente, com a internet, sabe-se tudo, né? Tem tudo aí, então a gente não pode estar desatualizado. E, como professora, né, a gente tem que estar sempre se atualizando. Hoje a gente tem como, não precisa estar mandando ninguém para Brasília, para São Paulo, pode usar as redes sociais, o YouTube para fazer capacitação, né? Então, a gente tem essa necessidade de capacitação. Encontro é bom, mas porque troca de experiência, mas se existe alguma coisa positiva nesta pandemia, foi a descoberta que a gente poderíamos trabalhar via Meet, né, digamos assim, outras redes, outras. Então, a gente pode fazer reunião, pode fazer congresso, pode fazer agora via internet, né? Continue pelo menos via internet. Agora, tem que ter dinheiro, meu amigo, para poder, tem que ter dinheiro através das políticas públicas para a educação, para atualizar os laboratórios. Eu não vejo, não concebo um curso tecnológico sem ter como o aluno fazer a prática, né? Então, eu sei que foi feito muito, né, anteriormente, mas, assim, eu fico muito preocupada, porque se você me perguntar quem é o ministro da Educação, eu não sei o nome. Isso é preocupante, né? Eu sou uma professora da rede federal e eu não sei o nome do meu ministro, né? Então, no país em que não se privilegia a educação e a saúde, fica muito difícil. São as condições básicas, né?
moradia, saúde, moradia, então, e educação, porque eu acredito, apesar de que não gosto muito de estar falando mas Paulo Freire tem razão. A educação pode não transformar o mundo, mas o mundo não se transforma, não, né? Não se transforma sem a educação. Então, é a única. Eu sei, eu digo isso porque eu sei. Eu sou do interior, do semiárido paraibano, eu vi muita gente que se transformou através da educação. É verdade. Talvez porque Paulo Freire também era nordestino, né? Sabia disso. Então, o grande desafio é esse. É políticas públicas mesmo, dinheiro, porque você não faz educação sem dinheiro, não. Né? Agora, educação de qualidade, crítica, e que leva o aluno a pensar, para ele poder se posicionar para lutar pelos direitos dele. Né? A educação bancária nem existe mais, né? Eu admiro muito Fátima, sabe? Independente de que eu não tenho partido. Sim, assim. sim. Claro que eu sou política, porque eu sou ser político, mas se eu fosse me definir, eu seria de centro. É de centro, não sei, era de centro mesmo. Mas Fátima, assim, uma pessoa que eu passei a admirar mais ainda, porque independente, porque na época Buba era de direita, né? Porque era PSDB, Fernando Henrique Cardoso, e ela, independente dela ser PT, Buba, ela abraçou a causa, sabe? Assim, ela não quis saber, porque eu acho que política é isso, entendeu? É isso. Então, assim, eu já admirava Fátima por ela chegar onde ela chegou, né? Como todas nós, saímos do interior, estudou em Picuí, lá na escola cinecista, quando veio para, não tinha mais como ficar lá, veio para Natal, mas assim, o desprendimento dela, que ela é uma petista de raiz, mas ela não quis saber disso, porque tinha sido o prefeito que não era, né? É uma coisa assim que eu até disse a ela, eu estou dizendo aqui porque eu disse a ela, que era uma coisa e publiquei até eu fiz um artigo um dia falando sobre isso lá, até não sei de publicar, acho que foi no portal lá de Picuí. E que a gente não podia esquecer, além do que ela fez, né? Assim, como ela fez, né? Porque ela não quis saber de partido, de nada, o bem, porque ia beneficiar também o pessoal da terra dela. Né? Porque eu não sei qual é a idade de fato, mas ela é mais nova do que eu, que ela é da tempo do meu irmão. Acho que quando ela nasceu já era município, mas Nova Palmeira era município de Picuí. Então, assim, os pais delas eram filhos de Picuí. Então, de todos nós somos quase todo mundo família, né? Então, assim, ela não viu, ela viu o coletivo, que é o certo. Eu fiquei mais fã dela ainda, eu admiro muito assim, essa posição de Fátima. E eu tenho certeza que, apesar de Buba ter feito tudo direitinho, foi o único prefeito do projeto que fez tudo. Mas eu tenho certeza que a ajuda, assim, a intervenção de Fátima foi de grande valia. Né? Tanto que, na época da inauguração, eu não sei se era Lula ainda, não, acho que era Dilma, né? Era para vir, não sei o que aconteceu que não vinha, porque era uma pessoa de grande prestígio dentro do partido. Né? Mas, assim, eu admiro muito Fátima nisso. E o povo de Picuí, quem estudar em Picuí, naquele F não pode esquecer nunca isso, sabe? Porque ela realmente foi fantástica.